Que coisa delicada, não? Uma caixinha de música. E eu quero começar o programa de hoje, o nosso diálogo de hoje, com essa delicadeza e sofisticação. Porque são duas palavras que, a meu ver, definem a nossa dialogadora de hoje. Ela é atriz, ela é escritora, ela é autora roteirista de programas de televisão, ela é ligada à arte educadora e é uma das fundadoras, sim, da equipe fundadora da televisão no Ceará, da TV Ceará Canal 2. Ela é responsável pela minha estreia. Foi ela que um dia olhou para mim e disse: dá uma chance para esse menino, diretor, no rádio e teatro. E lá fui eu ser ator de rádio e teatro. E eu tenho, portanto, a honra hoje de receber essa que resume delicadeza e sofisticação. Glice Salles, tão linda, hein? A comovente Glice Salles. Quando eu falo nela, me emociono, porque realmente ela é comovente. E acho que eu fui inspirado, porque eu não tinha combinado nada e defini com duas palavras: delicadeza e sofisticação. Glice, esse é o primeiro objeto, então, que você me traz. O programa é feito de objetos que o convidado traz e a partir daqui a gente vai pensando sobre a vida. O que faz pensar, você que é poeta, o que uma imagem dessa e um som desse desperta em você? Desperta a frustração de não ter continuado, de não ter feito balé. Aí enveredei para o teatro, enveredei por outros caminhos. E meu pai, que era comunista, dizia: deixa, minha filha, quando o regime mudar, você vai estudar balé na União Soviética. Eu fiz um poema. Aí eu debruçada na mesa da sala, olhando o mapa, o Atlas, dividido entre o Atlas e o sonho, perguntava para o meu pai com o dedo dançarino em cima da Rússia: pai, a Rússia é muito longe. E nunca fui. Nunca fui. Eu associei aqui a duas palavras, liguei você a bailarina, a caixa de som, a caixa de música, a delicadeza e sofisticação. Em termos de pensamento, eu sei que essa é uma lembrança sua, mas agora eu queria que você falasse em termos de ideia, de reflexão. O que para você é isso? A caixa de som, a caixa de música, o balé, a dançarina, o bailarino clássico, o tchutchu, enfim, essa imagem e esse som. Essa imagem só me lembra leveza, vontade de fazer uma coisa diferente, de avançar no tempo, retroceder, conforme seja, e ficar dançando balé. Alguém me disse uma vez que em outras encarnações, que às vezes eu sou tentada a acreditar, que eu tinha sido bailarina de uma vestal, de uma daquelas antigas, aqueles templos antigos. Da Roma antiga, a Roma antiga, ou talvez até antes dela. A Grécia. A Grécia, sim. Então me transporta até lá. Eu acho o movimento, a concentração, a vontade de estar longe e ao mesmo tempo perto, tudo isso me comove muito, muito, muito no balé. Agora, Glice, você disse que tinha uma vocação, um desejo, uma ânsia de ser bailarina e não foi. Por quê? Por quê? Por que esse desejo não impulsionou? Não é simplesmente porque não houve a mudança do regime do capitalismo para o comunismo, seu pai não pôde me levar você para a Rússia, porque os bailarinos, há de milhares que nunca foram à Rússia e que perguntam também ao pai, olhando o mapa: papai, a Rússia é muito longe? E, no entanto, essas pessoas dançam, essas pessoas foram para a dança e você não foi. Eu queria que você filosofasse, que você pensasse sobre isso, sobre o desejo que não se sustenta, o desejo que não se concretiza. Pois é, eu pergunto a mim mesma se eu fui frágil no meu querer, não fui determinada, e comecei a derivar por outros caminhos, como o teatro, o rádio, depois a televisão, que a gente se transferiu de um para outro.
E aí o balé ficou mesmo só nos primeiros exercícios e posições que o Hugo Bianchi me ensinou para eu trabalhar numa peça do Teatro José de Alencar, que o texto era da Alda Miranda, uma rosa morta. Eu fazia uma bailarina. Aprendi a dançar um pouquinho ali para dar o recado. Para enganar o inconsciente. Para enganar o inconsciente. Olha, nós estamos diante da atriz Glice Salles, atriz de televisão, atriz de teatro antes de televisão. Digamos assim, a atriz mais importante da década de 50 no Teatro do Ceará foi a Glice, trabalhando com Edê Paiva, com Marcos Miranda, com Haroldo Serra, com o nosso Hugo Bianchi, não é? No grupo Teatro Experimental de Arte, que depois foi para o rádio, virou essa rádio atriz da Ceará Rádio Clube e depois a teleatriz da TV Ceará, Canal 2. E depois esteve aqui nesta casa, onde esta casa era a TV educativa do Estado do Ceará. E você é escritora. Eu sei que você pertence à Academia Cearense de Ciências, Artes, Literatura e Artes, né? De Ciências, Letras e Artes. Ciências, Letras e Artes. De Columijuba. De Columijuba, que é ligado ao Capitão de Abreu, né? A família toda. É um feudo que mora ali, né? Foi organizado ali. E a academia nasceu. Está com 15 anos, até mais um pouco. E você também pertence à ala feminina da Casa também. Juvenal Galeno. Sou da AGEB também, sou agebiana. O que é o AGEB? É a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Porque a sua formação é em que área, Glice Salles? Letras e literatura. Literatura. Quase. Porque tem que perguntar. É óbvio que era. A Glice só pensa em poesia. Só pensa poesia. Só vive poesia, Glice. Olho para você e vejo uma poesia. Você olha para o mundo e poetiza o mundo. Vivo falando sozinha para mim mesmo. E o que é viver poesia? O olhar para mim e ver poesia? Eu vou dizer para mim e para qualquer outra pessoa, porque você empresta a sua poesia a todas as coisas. É uma coisa transcendente, a gente não sabe por que está sendo levada, por que está vendo e preenche todo o ego e a gente se satisfaz. E não estamos falando só de poesia escrita, não. É poesia imagem, poesia como metáfora da... É como que a coisa que foi olhada não é a coisa, é uma metáfora da coisa. Eu não sou o Ricardo Guilherme para você. Eu sou a metáfora de alguma coisa. É isso? É isso mesmo. Viver poeticamente é isso? Fazendo metáfora a todo instante, a todo momento. Até quase na hora de dormir, fico pensando. Por exemplo, uma metáfora deste encontro, qual seria? Do nosso reencontro, Glice. O que é? Que poesia tem aqui entre nós, hein? Poesia... Não sei, Ricardo, assim, empurrando assim, não dá, não. Não é escrever, não. Eu digo o sentido. O que é o sentido para você isso? Desse encontro nosso? A vontade de voltar ao passado, o que nós fizemos juntos. Na televisão, no teatro. Aí eu sinto isso, como se eu estivesse voltando. Estou aqui galgando os degraus até... fazer uma religação, você quer se religar. Você acha que houve na sua vida uma ruptura? Talvez, porque quando eu me dediquei ao homem que eu amava profundamente, Domingos, e ele me preencheu por inteiro. Agora acontece que ele, apesar de ser sensível, escrevia, era um excelente publicitário, diretor de criação, voz belíssima. Uma leitura lindíssima. Quando ele morreu, eu fiquei pensando, onde é que vai ficar a voz dele? Vai ficar voando aí pelas nuvens do espaço, uma voz tão linda. Tem que ser aproveitada lá, eu dizia. E aí, pelo fato de ter amado tão profundamente, eu fui deixando teatro, fui deixando televisão, ficando só dedicada à família. E, por incrível que pareça, nós namoramos 7 anos. 7 anos de pastor já conservia. E aí, então, a vida foi toda voltada. Mas nesse íntere, eu não deixei
o teatro dentro de mim funcionar, porque nas escolas eu fazia exatamente isso. Eu dava aula de matemática e de português no campo, fazendo teatro com os meninos, e eles adoravam. Então, você pautar na nossa conversa o nome de José Domingos, né? O publicitário, não é? E que... diretor de criação. Diretor de criação de várias empresas de publicidade. E um locutor tão lindo, que deixou pelo menos um disco gravado, não deixou? Tem dois. Tem dois. É um com a poesia de Filgueiras Lima e o outro com um grupo. Vejam o que ele me trouxe, o que saiu. Eu comecei com a caixinha de música, mas na verdade tem uma outra caixinha aqui que tem uns objetos que a Glice Salles me trouxe. E vejam a frase que eu vou fazer com que ela comece logo a pautar, não o que está dentro, mas o próprio invólucro, né, dos objetos, que é a caixinha do Pequeno Príncipe, que diz o seguinte, na qual está escrito o seguinte, vejam aqui: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez tua rosa tão importante. Fale sobre isso, Glice Salles. Comente essa frase. Esse livro que você me trouxe, nos trouxe. O Pequeno Príncipe me foi dado pelo Iá, eu nem conhecia, eu chamava o Domingos Iá de Iá, José Domingos, o apelido. Então, eu fiquei assim apaixonada pelo livro. Dei vários desses livros a várias pessoas, que eu queria que todo mundo participasse da minha alegria, da minha felicidade. E então, ele me chamava de Florzinha e eu, Príncipezinho. E o príncipe, quando sai do asteroide para se despedir dela, da Rosa, vai até ela e lá ela fica cheia de vaidade, ajeitando uma a umas pétalas, porque não queria sair como um lírio, amarrotada. Rosa vaidosíssima. Então, um diálogo muito lindo entre eles dois, quando ele... não é com ela. Ela tem outros diálogos com ele. Mas o bom é com o piloto, que era o Exupéry, que era o piloto do avião que caiu no deserto. E ele diz assim, o príncipe fica dizendo, um carneiro se come os arbustos, come ervas, come também as flores? Aí ele diz, ora, um carneiro come tudo que encontra. Ele diz, mesmo as que têm espinhos? Ele diz, mesmo as que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Ele diz, o piloto, é uma maldade das flores. Ele diz, não acredito. As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Mas tu pensas então que as flores... eu não penso em nada, eu respondi qualquer coisa. Ele diz, tu falas como as pessoas grandes. Confundes todas as coisas. Misturas tudo. Eu conheço um planeta onde há um homem vermelho quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca amou a estrela. Nunca amou ninguém. Posso continuar? E o dia todo, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou o homem sério. Eu sou o homem sério. Mas ele não é homem. Ele é um cogumelo. Por quê? Um cogumelo. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? Que lindo. Vocês estão vendo? Aquela literatura pura, hein? Ela acaba de dizer quase um livro inteiro aqui. Ela decora os livros. Glice Salles, o tempo que a gente dedica às coisas é que faz a coisa importante. É verdade. É isso, a frase é essa. É essa. E o sentido é esse. É preciso toque, A literatura passou a ser importante porque você dedicou tempo à literatura. Me doei à literatura. Se doou à literatura. E ela também veio ao meu encontro facilmente. E ela te constituiu também, foi, se integrou, nós nos integramos. E esse tipo de literatura é o que mais comove você, o que mais move você, Glice? Essa literatura que ao mesmo tempo é ficção, no sentido de contar uma história, de ter uma carpintaria no enredo de contar uma história, mas ao mesmo tempo tem embutida uma reflexão, uma filosofia pelos diálogos?
Sim. Porque acho que o Pequeno Príncipe encanta muito por isso, não é? Exato, ele tem uma situação, mas é a situação em que os personagens pensam sobre, filosofam sobre a vida. Filosofam, exato. Reflexão e ação, É ação. não é? É. A sua literatura também é assim, Gleice Salles? A literatura que eu leio Sim, ou a que você eu faz. faço? Que eu Você faço. faz. Eu tenho muita. Algumas vezes eu faço também voltado para o social, como eu tenho uma limpeza pública, e eu vejo os meninos caminhando nas lixeiras e enfiando as mãos nas lixeiras. Mas o mais é dentro dessa. A metáfora é muito fácil de eu conseguir. E eu comparo, e eu penetro, e eu jogo com elas facilmente. Gleice Salles, a atriz, a escritora, a arte educadora, é a nossa dialogadora de hoje, que trouxe aqui um baú tão lindo, com coisas e mais coisas para ir pautando o nosso encontro ou reencontro. Ela me trouxe, deixa eu ver, entre as muitas coisas, um avental. Ah, eu vou colocar, peraí. Um avental. Que avental é esse, Gleice Salles? A história tão do lindo. Chapeuzinho Vermelho, com seus personagens. A história da Chapeuzinho Vermelho está aqui contada? Toda a avó, a mãe, o Chapeuzinho, o caçador, o lobo aí do lado, prestes a... lobo. E a estrada que leva lá à casa da vovó. Todos eles saindo aqui de seus bolsinhos e a estrada, juntando o teatro, né, uma espécie de teatro de boneco, com um desenho. Que coisa linda. E sabe o que me lembra isso aqui, Gleice Salles? Me lembra de citar aqui que Gleice Salles é a criadora, é a apresentadora do primeiro programa infantil da televisão no Ceará, anos 60. O programa Brincando e Aprendendo. Lembra da história dos sapinhos? Não. Como é? Botaram um tapete lá do set e as crianças todas ali reunidas. E como tinha muito mato ainda naquele pedaço, os sapos foram entrando. E as crianças com medo, né? Eu dizia, não tenho medo. Vou embora, sapinho, vou embora, sapinho. E o João Ramos depois ria e dizia, vai embora, sapinho, vai embora, sapinho. Gleice Salles é uma pioneira até nisso, essa Gleice. Programa para criança, contando histórias, assim, brincando, pegando os bonequinhos e contando história para criança, com um grupo de crianças, não é isso? Cantando ciranda, contando as texto cantigas poético, cantigas de roda. Textos poéticos. Tudo isso. Gleice, e quando você, que é isso, pioneira dessa ação ancestral que é contar histórias para crianças, animar-se, né? Um narrador que anima histórias, que vira personagens e vira narrador de forma organizada para contar histórias. Quando você analisa aquilo em que se transformou, o programa de... Programa infantil hoje na televisão. Como é que você compara o Brincando e Aprendendo, é isso, com o programa de hoje? Eu acho, como diz a Maria Clara Machado, eu acho que os programas infantis atuais agem assim sobre a criança como uma doidice coletiva. Dançando, cantando, só imitam aquelas coisas que eles veem ao máximo, excitação ao máximo, né? Não tem nada que harmonize, nada que torne leve, que a criança se sinta... Uma criança realmente parece ser um adulto buscando outras coisas. Eu acho, sempre achei. E acha que é procedente a acusação de que essas apresentadoras, você que é pioneira na apresentação de programa para criança, que essas apresentadoras de hoje despertam a sexualidade precoce das crianças, querem transformar as crianças em mini mulheres? Mini mulheres, mini criatura, mini homem, mini mulher. Mini mulher, mini homem. Eu acho que sim. Tudo é induzido a isso, é feito para isso. Eu não considero nada. O seu programa é de que ano? Brincando e Aprendendo? Foi logo que a TV se instalou. 60. E durou pouco. Será durou que eu pouco podia dizer tempo. que assisti, Gleice? Não sei, acho que não. Você tinha 5 anos. Como é que você podia assistir, né? Então,
Não podia. Hein? Ah, podia, se alguém te levou lá. Ou eu vi pela televisão. Ou então veio andando com seus pezinhos. Eu vi pela Você televisão. podia. Não é? É. Via pela televisão. É. Porque o meu pai comprou uma televisão preto e branco, aí botou na sala e a gente se encantou. Eu sou da primeira geração que se encantou com a televisão. Né? E aquela criança que de 4 até os 10, sei lá, 12 anos, ficou vendo a televisão, depois foi para dentro da televisão. Né? Pois Não é lindo isso? é lindo, é lindo. Mas, Glice, por que você trouxe isso? Você queria lembrar o quê? Você quer analisar essa história do... Era a história de do quê? Chapeuzinho Do Verde, Chapeuzinho? Chapeuzinho Vermelho, que toda criança canta, toda criança gosta. Quando eu fazia, não só aí, no Fantoche, mas o teatro infantil que eu animei durante muito tempo em aniversários, quando eu levava um cenário assim, bem... um cenário fácil de ser levado dentro do meu carro, que era o Fusquinha. Eu amarrava na cabine, amarrava e levava, e quando o lobo estava escondido, já com a vovozinha, já engolida a vovozinha, uma criança saía da plateia e dizia, eu ajudo a matar o lobo, eu ajudo, e saía com o facão e querendo botar o olhinho ali, era uma participação incrível. Então eles gostaram Você acha que os contos de fada, tem um livro lindo chamado Psicanálise dos Contos de Fada. Às vezes eu leio esses livros relacionados com essa psicanálise. Você acha né? que há quem defenda que a criança hoje contemporânea deva ter acesso a histórias que reflitam a vida contemporânea? E há outros que defendem que é preciso que as crianças tenham direito às histórias clássicas, aos contos de fada, a algo mais fantasioso, menos ligado ao real. Qual a sua posição em relação a isso, Glice? Você que é uma arte educadora, trabalhou tanto com criança, trabalha ainda com criança. Eu acho que a criança deve ver, ouvir e repetir o que é dito na história com toda certeza, porque alguns autores tiravam a maldade do lobo mau, o lobo era bonzinho, no fim ele ia para o zoológico. Mas a Maria Clara Machado, ela, do texto Chapeuzinho Vermelho, que eu também fiz Chapeuzinho Vermelho, ela dizia que o lobo está escondido atrás da árvore e de repente sai diante da menina, a menina se assusta e eles têm um diálogo e a menina diz, eu levo o queijinho, aí ele diz, ele aproxima a mão e quase abocanha a mão da menina. Aí ela recua e ele diz, desculpe, menina, eu não tenho culpa de ter nascido lobo. Me divirto, né? E acho incrível que a Glice sabe as peças todas decoradas, sabe os livros decorados. Glice, agora estou me lembrando que você fez também, e aí eu já era um pouquinho maior, 13 anos, 12 anos. Você fez o Teatrinho das Quatro, não fez? Teatrinho. Fizemos na TV, na televisão. Foi. Você fez Pluft, você fez. Eu fiz. Todo domingo era sábado. Era sábado, uma peça infantil na televisão. Era. Eu estou trazendo isso, não é para ficar fazendo tricô com a Glice, Glice, não. Fiz o papel de Saci. Você fez um Saci, Fiz. pois é. É para lembrar como a televisão era mais. Sei lá, era envolvido numa pureza maior e numa sustentação. Com mais informação. Você imagina, você tem uma peça infantil a cada semana na televisão. Feita pelos atores daqui. Grande importância isso. E depois de uma conversa sobre a peça. Era, isso mesmo era. Eu me lembro que quando ia fazer o Saci, não sabia como fazer com aquela perna só. Aí então alguém deu a ideia, vocês foram Miranda que costurasse as pernas, e eu fiquei só com uma mesmo, eu ficava muito de perfil. Sim. E eu pulava demais, pulava, porque assim não podia andar. Depois da televisão recursos educativa, que apareciam. Recurso da TV educativa do Rio de Janeiro, depois apareceu na TV educativa do Rio de Janeiro a chamada Bia Bedran. Né? Bia Bedran, que toca e compõe, canta. Conta histórias, depois teve o Daniel Azulay, mas depois disto se deteriorou. Deteriorou, é verdade. Você não tem mais um contador de história, uma pessoa sensível que possa conversar com a criança como entrando no universo dela, não? Eu também acho isso. E tem também, por exemplo, uma outra postura, que é a postura do Silvio Santos, por exemplo, com a Maísa. Você lembra a menina Maísa? Me lembro. Que o Silvio conversa com a Maísa. Né? E ele conversa com a Maísa como se a Maísa fosse um adulto.
Qual é a sua posição? O que você acha disso? A gente deve conversar com a criança como tentando ser criança ou como adulto? A gente deve descer à altura da criança, né? E conversar com ela com o que ela pode entender, o que ela pode receber. Agora, essa história de querer fazer a criança um adulto e ter esse comportamento, eu acho isso hediondo, viu? Eu acho. Porque é um direito à infância, né? É. Quem não tem infância... não tem mais nada. É uma pessoa que vai ter a repercussão dessa falta durante toda a vida. Toda a sua vida. Durante toda a vida. É. E a nós, Glice, eu estou aqui diante da delicadeza sofisticada aqui da Glice Salles, da criança eterna Glice, de tudo que essa criança tem de lindo. A criança, eu costumo dizer, ao ator, ao artista, eu costumo dizer, não basta apenas ter sido criança. É preciso continuar sempre sendo. Sempre, sempre. Não é? Tem um provérbio chinês que diz, só é efetivamente grande quem nunca perdeu seu coração de menino. E é isso que você cultiva, Glice? Isso que eu faço. Sem nenhum trabalho. Me dá a impressão de que em você isso é absolutamente... É natural, é espontâneo. Eu Você alimenta essa criança em você como quem respira. É verdade, isso mesmo. Todas as coisas que eu faço, eu lido com os meus netos, que são pequenos. Não, eu digo, mas mesmo com os adultos, mesmo com os adultos. Você traz esse frescor da infância. Eu trago, Esse olhar eu tenho muita... de estranheza, de encantamento que a criança tem. Eu tenho muita fidelidade à minha infância. Você é muito fiel à menina que você foi. Sou mesmo. E dói? Às vezes. Dói ser criança. A tristeza de não voltar, né? Atenção, atenção, o diálogo de hoje é com uma criança. O diálogo de hoje é com uma criança. É com a criança Glice Salles, que me trouxe uma caixinha de surpresas. Uma caixinha da qual a gente vai tirando coisas e conversando. Porque é uma artista, não basta apenas ter sido criança. É preciso continuar sempre sendo. No próximo segmento a gente continua a conversa com Glice Salles.